Opa, olá pessoal, vou gravar aqui um vídeo para mostrar como é que a gente olha um balanço de uma empresa, né? Primeira coisa, eu preciso saber qual empresa que eu vou olhar o balanço. Eu coloco no Google aqui o nome da empresa, né? Esse aqui eu estou colocando o código, eu vou colocar aqui o nome da empresa, né? Vou colocar aqui Eternit RI no Google e dou Enter. Ele vai aparecer aqui o site da empresa, que é relação com investidores, né? É o site. E eu vou clicar em central de resultados. Central de resultados, eu vou pegar dois arquivos aqui, né? Um é o release e vou fazer o download dele. Clico e vou fazer o download. Aí ele já abriu diretamente aqui. E o outro é o ITR, tá? O ITR é o que tem o balanço, que mostra o balanço patrimonial. E o release ele mostra a apresentação da empresa, né? Então inicialmente aqui eu tô com as informações de 31 de março, que é do primeiro trimestre de 2023, né? Uma empresa que está em recuperação judicial, ela tem essa informação aqui em cima, né? Primeiro passo. A Eternit é uma empresa que fabrica telhas e materiais sanitários para construção civil, né? Louças sanitárias, esse tipo de coisa. Enfim, aqui eu tenho o índice, né? Onde me mostra a composição do capital da empresa, os dados da empresa, né? As demonstrações financeiras individuais, que vai pegar por unidades separadas, né? E onde tem aqui balanço patrimonial ativo, balanço patrimonial passivo, demonstração de resultado abrangente, fluxo de caixa, né? Usa o método indireto, demonstração das mutações de patrimônio líquido, que é o DMPL e o período, né? Enfim, nós não vamos olhar individual, eu não quero olhar individual, eu quero ir direto para a consolidada. Então eu quero ver a consolidada que mostra todo o contexto da empresa, tá? Então na página 11, eu vou direto até a página 11 e eu quero ver, começar pela parte do balanço patrimonial, né? Então aqui temos essa a mesma coisa, né, que teve no individual, ativo, passivo, resultado abrangente, fluxo de caixa, né? E comentário de desempenho, notas explicativas. Na página 42 temos as notas explicativas, que é importante a gente ler para ver o que a empresa fala sobre a respeito do que aconteceu, né? Pareceres, declarações, relatório, coisas que bem completo as informações que eles têm a declarar. Então nós vamos aqui olhar principalmente aqui nós vamos para as demonstrações financeiras consolidadas. Vamos na página 11 e vamos olhar balanço patrimonial, ativo, passivo, demonstração de resultado e é basicamente isso daí que a gente vai ver, né? Vamos lá na página 11. Demonstrações financeiras consolidadas, tá aqui, ó, parte do ativo, né? Primeira coisa, vamos fazer aqui, nós temos aqui o trimestre atual, que é 31 de março de 2003, e a comparação com o trimestre anterior, que é 31 do 12 de 2022. Aqui está comparando com o trimestre anterior. Normalmente as comparações são feitas com relação ao mesmo trimestre, né? Nesse caso aqui ele está comparando com o trimestre anterior. Mas que seja, vamos colocar aqui o site. Não, vamos fazer o contrário, vamos fazer diferente. Vamos abrir demonstrações de resultados. Vamos no ano de 2022 e vamos pegar o primeiro trimestre de 2022, que é para comparar com o ano de 2022, com o primeiro trimestre. A gente fazer uma análise aqui com relação ao mesmo período, né? Aqui é a mesma coisa, 31 de março de 2022 é o resultado do primeiro trimestre do ano passado.
Deixa eu ver aqui. Página 11 também. Vamos lá na página 11. Página 11, beleza. Então aqui eu tenho, opa, individuais, consolidadas, aqui, ó. Então aqui nós temos o primeiro trimestre de 2022. Então vamos voltar lá naquela outra, né? Aqui nós estamos no de março de 2023 e vamos olhar aqui, vamos comparar o seguinte. O ativo total do trimestre atual é milhões, tá? É em mil, então se temos bilhão aqui, né? É 1000 vezes 1000. Então nós temos aqui 1.668.475 vezes 1000 é 1 bi de ativo total, 1 bi 168. Com relação ao trimestre anterior, teve uma queda no patrimônio, tá? No ativo total. Tá? Então assim, nós fazemos uma análise horizontal aqui. Com relação ao trimestre anterior, ele caiu. Vamos ver agora com relação ao primeiro trimestre, de 2022, que é esse aqui, ó. Primeiro trimestre de 2022, o ativo era 1 bi e 66 milhões. Então, nós tivemos o que? Um aumento no ativo total com relação ao primeiro trimestre de 2022, porém teve uma queda com relação ao quarto trimestre de 2022, que foi o trimestre passado, né? Foi um atrás. Enfim, aqui nós vamos olhar item por item, tá? Esse aqui é a análise horizontal que a gente está fazendo aqui, comparando um trimestre com o outro trimestre. Aí a gente poderia, por exemplo, ver aqui o que mudou no ativo circulante. Ele teve uma queda com relação ao trimestre passado, né? E com relação ao primeiro trimestre de 2022, que foi 779 milhões, ele teve uma queda também. Então, ou seja, teve uma queda no ativo circulante. Mas isso aqui não é uma informação que preocupa, né? Porque o que mudou no ativo circulante, o que mudou no total da empresa. Então, a gente só sabe que teve uma queda no ativo. A gente olha o caixa caiu com relação ao trimestre anterior, né? Caixa equivalente a caixa. Então, isso é uma análise que eu vou fazer item por item, mas eu não preciso explicar todos os detalhes aqui, né? Eu quero saber o seguinte, essa empresa ela teve uma evolução com relação ao trimestre anterior e com relação ao primeiro trimestre de 2022, ela teve uma melhora ou ela teve uma piora, né, na situação operacional dela. Então, ou seja, tem várias informações aqui onde nós vamos olhar item por item e se for fazer a análise vertical, eu pego aqui o ativo total, por exemplo, quanto que é o ativo circulante com relação ao ativo total. É só eu pegar esse valor aqui de 321 milhões e dividir por 168.475. Né? Eu tenho aqui 0,549, 0,55. Se eu colocar vezes 100, 55%, que é equivalente ao ativo circulante, que é equivalente ao ativo total. Então é 55%. E os outros 45% vai estar lá no ativo não circulante. Vamos ver aqui, que é 526, 154 dividido por 168.475. É os 45%, né? Deu 0,45 vezes 100, 45%. Então, 55% está no ativo circulante e
45% está no ativo não circulante. Tá, então, ou seja, isso aí nós poderíamos fazer cada item daqui e comparar quanto que isso aqui corresponde ao ativo circulante, né? Quanto que o estoque corresponde ao ativo circulante. 220,084 dividido por 642,321. Nós temos 34%, deu 0,34 aqui, multiplico por 100, eu tenho 34%. Então, o estoque ele é 34% do ativo circulante. Então, essa é uma análise vertical, onde eu comparo um com relação ao outro de referência. Se eu quiser saber com relação ao ativo total, quanto que é o estoque com relação ao ativo total, eu divido 220,084 por 168,475. Nós temos aqui que é 18%. 18%, o estoque é 18% do ativo total. Então aqui eu não vou detalhar muito isso aqui, mas é basicamente isso. Isso é uma análise vertical, onde eu comparo cada item com a referência que eu quero considerar aqui, por exemplo, nós temos aqui o item 1, ele é ativo total, tá? Então tudo que é 1 aqui, tudo que for 1 aqui, ele faz parte do ativo total. Até o 1, quer ver? Isso, ativo total, tudo que é 1 aqui faz parte do ativo total, né? Aí no 1.01 é o ativo circulante, tudo que é 1.01 aqui é ativo circulante. Aí daqui para baixo nós temos 1.02. Tudo isso aqui é ativo não circulante. Pode ver que 1.02, tudo que é 1.02 aqui é ativo circulante, não circulante, né? Então tudo isso aqui é ativo não circulante. Então eu posso comparar, por exemplo, qualquer item daqui, quanto que são os tributos com relação ao ativo total, quantos são os tributos com relação ao ativo circulante, né? Então eu tenho depende do meu interesse em saber, né? Eu quero saber se, por exemplo, se o caixa está aumentando com relação ao ativo, está diminuindo, né? Aqui nós podemos ver que com relação ao trimestre anterior, eu vou fazer uma coisa rápida aqui, ó. Nesse trimestre agora, 3.005, né, que é o valor do caixa, equivalente de caixa, dividido pelo ativo circulante, né? Dividido por 642,321. Ele é equivalente a 0,4% do ativo circulante. O caixa é 0,4%, 0,46% do ativo circulante. Aí no trimestre anterior, nós tínhamos um caixa de 36.852 dividido por 715.330. Nós tínhamos um caixa de 5 vezes 100. Tínhamos um caixa de 5% do ativo circulante. Agora nós temos um caixa de 0,4%. Mas é um caixa equivalente de caixa. Beleza. Então nós temos aqui informações de queda no caixa. Isso aqui não quer dizer que a empresa piorou ou melhorou. Nós temos que avaliar o restante das coisas para ter essa base aqui. Então, vamos aqui pular essa parte de ativo total, né? Ou basicamente tudo que eu quiser olhar aqui individualmente eu posso comparar, né? Mas eu não tenho muito interesse de ficar comparando esses itens por itens, né? Aqui na parte do passivo total é o mesmo valor, né? Nós temos os mesmos valores que o ativo e sabemos quanto que é o ativo circulante e o passivo circulante e quanto que é o passivo não circulante, que está aqui embaixo, aqui, ó. Então nós temos aqui, ó, olha que interessante, ó. Aqui já é um pouco mais interessante. Então o passivo total é 1.168.475, né? Então nós temos aqui de passivo circulante 219.754, né?
e o passivo não circulante de 255.899. Então, quanto que dá a soma desses dois aqui? Ó? 219.754 mais 255.899. Nós temos 475.653.000 entre o passivo circulante e o não circulante. E o restante? O restante ele vai ser a parte do patrimônio líquido, né? Então vamos lá. Se é 465 menos 168.475, 692 vai estar na parte de patrimônio líquido e capital social. Vamos ver. Olha lá, patrimônio líquido 692.822 é o patrimônio líquido consolidado. Tá vendo? Então essa é a parte do patrimônio. Agora aqui começa a ficar interessante, né? Por quê? Nós temos aqui o patrimônio líquido 692.822.000. E no trimestre anterior, o patrimônio líquido era 676, ele teve uma alta. Vamos ver quanto que ele teve essa alta aqui, ó. 692.822 dividido por 676.298. Ele teve uma alta de 2%. 2,5% no patrimônio líquido. Então o patrimônio líquido cresceu, a gente poderia fazer assim também, ó, 692.822, que seria até mais fácil de entender, menos os 676.298 é igual a 16.524, que foi a diferença que teve de aumento, 16.524 que teve de aumento com relação ao trimestre anterior. Se eu dividir ele por esse valor aqui, eu vou saber quanto que aumentou. Dividido por 676.298. Então aqui, ó, eu vou ter uma conta vezes 100, 2,44% de aumento no patrimônio líquido consolidado. Então assim, nós temos um ponto interessante aqui, que o patrimônio da empresa aumentou. Porque tudo que está aqui, ativo e passivo, né, no ativo e no passivo, eles são iguais. Agora, o que muda aqui de interessante? Mesmo ele tendo caído, o ativo e o passivo total caído com relação ao exercício anterior, o patrimônio líquido aumentou. Então, isso é uma coisa boa para a empresa. Significa que a empresa teve um aumento de valor patrimonial. Esse é bacana, interessante. Vamos continuar aqui. Agora nós vamos à parte de... Aqui, ó, pode ver que aqui no item 203, ele especifica tudo o que é o patrimônio líquido consolidado. Aqui embaixo, tudo que é 2.03 é o patrimônio líquido consolidado. Então ele mostra como é que está dividido aqui. O capital social, ele não teve alteração com relação ao trimestre anterior, né? Não mudou nada. Reservas de capital teve aumento de 1 milhão, quase 1 milhão aqui, né? De reserva de capital. Ações em tesouraria teve uma diminuição aqui, diminuiu ações em tesouraria, né? Subvenção para investimentos aumentou. Reserva de lucros manteve a mesma. Reserva legal, reserva estatutária, tudo se manteve. Reserva de incentivos fiscais se manteve. Agora aqui, ó, esse item é muito importante. Esse item, ele me mostra o que aconteceu com a empresa. A empresa, o resultado final da empresa. Ela teve um lucro acumulado de 15.534.000. Sendo que no exercício anterior não teve teve zero, não teve lucro.
Vamos ver aquele outro lá agora que deve estar na página 14. Vamos ver o de 2022. Demonstração de resultado, né? Não. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Olha que interessante. Com relação ao primeiro trimestre de 2022, ele teve uma queda, que foi 40 milhões no primeiro trimestre de 2022. Vamos ver aqui um site legal que mostra isso aí. Que mostra isso daí de maneira mais clara para se compreender melhor. Bom, aqui é o site onde mostra a empresa Eternit. Eu vou pular tudo aqui e vou direto na parte de resultado, onde me mostra aqui o gráfico de resultado. Aqui, ó. Eu vou mudar isso aqui, período máximo, e vou colocar ele trimestral. Trimestral, e nós vamos olhar aqui o primeiro trimestre de 2022. Está aqui o primeiro trimestre de 2022, está aqui, ó. Ele me mostra que ele teve um lucro líquido aqui de 42.257. Vamos ver lá. 40 milhões. Ele está um pouquinho diferente do que está mostrando aqui. Eu não sei porquê. Vamos ver aqui no trimestre anterior. Nossa, as informações não estão batendo aqui. Primeiro trimestre? Isso. As informações não estão batendo muito, então não é muito confiável olhar por esses sites. Então nós tivemos aqui, ó, no primeiro trimestre de 2022, a gente estava tendo uma queda no lucro. O lucro estava tendo uma queda. Então no primeiro trimestre de 2022 tivemos um lucro líquido de 42 milhões. E esse lucro vem caindo trimestre a trimestre, até que no trimestre passado, primeiro trimestre de 2023, nós tivemos um lucro líquido de 21.990. Que interessante que aqui no balanço não está mostrando isso. Está mostrando que foi zero aqui. Tem coisa esquisita aqui. Eu tenho que olhar, abrir o DRE do quarto trimestre também e fazer a mesma comparação. É bem trabalhoso para ter uma análise completa assim. Então eu vou lá no consolidado, nas demonstrações financeiras consolidadas, na parte do passivo total, e eu quero ver a parte de lucro acumulado. Realmente aqui ele mostra que 31/12 não teve lucro. Não teve lucro. Estranho. Aqui tá batendo, aqui não tá batendo. Esse cara aqui, ele mostra no quarto trimestre de 2022 um lucro de 14 milhões. Não está batendo, o site não está batendo. Eu vou desprezar o site, que o site não é oficial, e eu vou considerar aqui o DRE. Então nós tínhamos aqui no 31 de março de 2022, que é o primeiro trimestre de 2022, um lucro de 40 milhões. Tá? E agora, no primeiro trimestre de 2023, nós tivemos um lucro de 15 milhões. Então nós tivemos uma queda no lucro. Uma queda
bem considerável. Vamos comparar, fazer uma análise horizontal aqui. 40.656 menos 15.534, né? E eu vou dividir isso aqui, deu 25.122 dividido por 40, que é o valor do 656. Nós tivemos uma queda de 61% do lucro. Então foi uma queda bem expressiva. Então, e é um valor bem significativo. Então tivemos uma queda de 61%. Porém, com relação ao trimestre passado, que não tivemos lucro, 31/12/2022, o último exercício está batendo aqui, está zero. Aqui está batendo. Então nós tivemos um aumento com relação ao trimestre anterior, né, que de 0 foi para 15 milhões, e uma queda de 60% com relação ao primeiro trimestre de 2022. Então essa daqui é uma consideração no lucro da empresa, né? Então, ou seja, nós tivemos um aumento no lucro, isso foi bom. Mas com relação ao primeiro trimestre do ano passado, foi ruim. Então, vamos avaliar mais um pouco para frente o restante das coisas. Esse indicador ele me mostra que com relação ao trimestre anterior deu uma melhorada, né, que teve um aumento no lucro, e com relação ao ano passado foi bem pior, 60% abaixo. Agora vamos ver aqui a parte das demonstrações de resultado. A gente tentar entender o que aconteceu, por que o lucro caiu com relação ao ano passado, né? Só que aqui ele está mostrando já o primeiro trimestre de 2022, esse aqui, ó. O resultado já está equivalente ao primeiro trimestre de 2022. Então, nós tivemos um aumento na receita. A receita aumentou para 296 milhões com relação aos 259 milhões do primeiro trimestre de 2022. Né? Então nós tivemos aumento de receita e já podemos ver aqui que o custo dos bens e serviços aumentou bastante. Então teve um aumento aqui de 173 milhões para 212 milhões. O resultado bruto, nós tivemos uma pequena queda com relação ao primeiro trimestre de 2022, que foi dos 85.938 para 83.500. As despesas operacionais aumentaram quase o dobro, dobraram as despesas operacionais. Por conta da inflação, teve muito aumento, então a empresa está sofrendo por causa da inflação, taxa de juros alta, essas coisas. Vamos ver, aqui considera mais pela inflação, né? Despesas operacionais, 52 milhões ante 26 milhões, teve um aumento de praticamente 100% aí. Né? Despesas com vendas teve um aumento. Aqui está detalhando, né? Ó, o 3.04 ele mostra as despesas e receitas operacionais. Tudo que é 3.04 aqui, ele faz parte das despesas e receitas operacionais. Então está detalhando que dos 52 milhões aqui, 24 foi despesas com vendas, 23 despesas gerais e administrativas. Outras receitas operacionais foram 4 milhões, outras despesas operacionais 8 milhões. Então, assim, podemos ver aqui que as vendas tiveram um aumento de 2 milhões com relação ao primeiro trimestre do ano passado. As despesas gerais teve um aumento de 1.700.000, quase 1.700.000. As receitas operacionais teve uma queda bem grande,
de 26 milhões para 4 milhões, e as despesas operacionais mantiveram estáveis, praticamente estáveis. Outras despesas operacionais. Aí aqui nós temos o resultado antes dos tributos, resultado antes do resultado financeiro e dos tributos. É 31 milhões de lucro bruto com relação aos 59 milhões no primeiro trimestre do ano passado. Aí aqui nós temos o resultado financeiro, que é o item 3.6, e ele está detalhado aqui todo nos itens aqui para baixo. Ele teve um prejuízo de 2 milhões e 900 ante a 8 milhões e 600 de prejuízo que teve no ano passado. Então ele teve uma melhora nesse item do resultado financeiro. Receitas financeiras aumentaram e as despesas financeiras diminuíram com relação ao ano passado. Aí nós temos aqui o item 3.7, o lucro, né? Porque pegou esse lucro bruto, resultado bruto aqui, né? Fez a somatória aqui, esse resultado bruto aqui, fez a somatória desses itens todos aqui e chegou a este novo resultado. Aí aqui para baixo nós temos esse resultado, onde faz a somatória com esses itens todos aqui e chega a este novo resultado de 28 milhões antes dos tributos. 28 milhões antes 51 milhões com relação ao ano passado. Aí nós temos aqui os tributos, que são o item 308, que são esses três itens aqui. Esse daqui são esses dois itens aqui, né? 6, imposto de renda, contribuição social e lucro, tivemos 6 bilhões a pagar. Ante aos 8 bilhões que teve uma melhora aqui, né? Então, o resultado líquido, né? Vou pular, não vou detalhar item por item. O resultado líquido das operações foi 22 milhões, ante os 42 milhões do ano passado, tirando essa parte de impostos, né? Aí tem aqui o lucro prejuízo consolidado no período, que é os 22 bilhões ante os 42 bilhões 297. Foi isso que mostrou aqui. 42.257, então tá batendo. Então tá batendo esses dados aqui. Tá batendo aqui sim, com relação ao primeiro trimestre do ano passado. Bateu essas informações. Então, o que não bateu foi aqui com esse cara aqui. Alguma coisa aqui eu não entendi. Mas vamos continuar lá. Vamos continuar aqui. Enfim, 42.297 foi o resultado que teve de lucro, prejuízo consolidado, então foi lucro, né? E atribuído aos sócios, foi atribuído 21.990 aos sócios controladores, e aos não controladores 16 mil reais. 16 mil reais. Né? Aí aqui embaixo nós temos o indicador de lucro por ação. O lucro por ação, ele é um lucro, ele pega todo o resultado de lucro e divide pela quantidade de ações da empresa. Então esse indicador aqui, ele teve uma queda boa, né, de 0,68 para 0,35. Esse indicador aqui, ele é utilizado lá naquele site, a gente tem isso daí mostrado, a somatória dos 12 meses, né? Os últimos 12 meses desse valor aí, que é o LPA, é o indicador lucro por ação. Quer ver? Vamos mostrar aqui, ó. Aqui nós temos aqui o site tem o indicador LPA aqui em cima, aqui, ó. Esse indicador aqui, LPA, ele teve o lucro de 1,90 nos 12 meses anteriores. Pelo que eu entendi aqui,
Pelo que eu entendi aqui, esse resultado já foi atualizado, 21.990, o resultado do primeiro trimestre de 23. Então ele já atualizou, o site já está atualizado e já está entrando esse 1,90 aqui com relação àquele valor. Então provavelmente esse lucro por ação ele não era 1,90. Vamos puxar aqui. Ele era, eu vou fazer a conta assim, 1,90 menos os 0,356, 0,35, né? Eu tenho o resultado de 1,55 e eu vou colocar, o que aconteceu? É o primeiro trimestre do ano passado e o primeiro trimestre desse ano. Então aquele valor é anualizado, ele pega os últimos 12 meses. Então o que aconteceu naquele lucro por ação? Ele tirou esse valor e entrou esse valor no lugar. Então o que eu fiz aqui agora? Para saber quanto que era o lucro por ação anterior, eu tirei esse 0,35, né? E vou colocar mais 0,68. O lucro por ação anterior a este, ele era de 2,23. Então nós tivemos uma queda no lucro por ação de 2,23 para 1,90. Né? Isso aí ele interfere em outros indicadores que a gente analisa isso aqui, mas eu acredito que não tenha afetado tanto, né? Não comprometeu muito. Esse indicador aqui PL ele faz a relação do preço da ação com o lucro por ação. Então não deixou isso um número muito ruim, né? Mas não é o foco. O foco é que nós tivemos uma queda no lucro por ação, onde ele tinha anualizado de 2,23, caiu para 1,90, porque tirou esse valor e entrou esse valor no lugar. Vamos ver aqui, o que eu posso ver aqui? Lucro líquido consolidado no período, né, que é os 21.990, ante aos 42.457 do ano passado. Então, com relação ao ano passado, ele teve uma queda boa. Esse aqui é do 31/12. Lucro, vamos ver aqui se aparece aqui, lucro, prejuízo acumulado. Com relação ao trimestre anterior, que foi 31/12/2022, ele melhorou bastante. Então, nós temos aqui um impasse. O que aconteceu? Ficou pior ou ficou melhor? Teoricamente melhorou com relação ao anterior, mas com relação ao primeiro trimestre do ano passado ou ano passado nós tivemos uma piora na empresa. Então basicamente a gente faz um estudo, eu faço um estudo bem básico, eu não levo muito a fundo, item por item de detalhes não. Eu só olho o que aconteceu, o que aumentou, né? É importante eu ver aqui na receita o que teve de aumento, que o custo dos bens aumentou bastante. As despesas operacionais praticamente dobraram. Então, quer dizer, isso aqui compromete o lucro da empresa. Pode ver que só esses 26 milhões a mais aqui já seria os 22 com os 26 seria 48 milhões. Né? Então, ou seja, só esse item aqui, despesas operacionais que dobraram, foi o que fez ficar pior com relação ao ano passado. Só que teve outras coisas que pioraram também, despesa com vendas, né? Não, aqui já está junto. Despesas operacionais já conta isso daqui. Foi o principal, na verdade foi o principal. Esses itens aqui foi o principal. Acho que a parte financeira também teve não foi tanto. Mas foi mais esse daqui. Ó. Esse item aqui foi o que mais impactou e o custo dos bens. O custo dos bens teve uma alta. Quer ver? Vamos fazer uma base aqui para a gente, com base na análise de custos. 212.852 menos 173.755 é igual
39 milhões. Aí eu vou dividir ele pelos 173.755. Isso aqui é uma regra de 3 que eu estou fazendo. Eu tenho aqui 22% de aumento no custo dos bens e serviços. Então a empresa teve aqui um aumento de 22% no custo dos bens e serviços vendidos e um aumento na receita, na despesa operacional de 100%. Então isso aqui impactou e consumiu muito o lucro com relação ao ano passado. Então a empresa tinha que conseguir melhorar esses itens aqui. Só que todas as empresas estão tendo problema com o aumento nos custos por conta da inflação e as despesas também estão sendo bem impactadas, despesas operacionais. Muitas empresas estão sofrendo com isso agora. O que mais que nós temos para frente aqui para tratar? Né? Demonstração de fluxo de caixa. Acho que eu não vou entrar nesses itens aqui não, que esses itens eu preciso aprender melhor ainda, por enquanto. Enfim, basicamente é isso aqui. Conclusão. A empresa melhorou ou piorou? Com relação ao trimestre anterior, ela foi melhor. Ela deu uma melhorada. Com relação ao ano passado, primeiro trimestre do ano passado, ela piorou. Piorou por conta do cenário econômico atual. Então, ou seja, está tendo uma queda na atividade econômica da empresa. Porém, com relação ao trimestre anterior, nós conseguimos ver aqui naquele gráfico de resultados que ele teve uma curvinha para cima no lucro. A receita não. Deixa eu ver aqui a receita. Eu não vi a receita. Vamos ver aqui a receita. Esse aqui é do 2022. No último trimestre de 2022 não. Eu quero o primeiro trimestre de 2022. Vamos ver aqui a demonstração de resultado. 259. Vamos ver aqui do quarto trimestre. Receita. Aqui mostra o anualizado. A última do ano ele mostra do ano inteiro, ele não mostra separado por trimestre. Eu não sei se tem aqui para ver por parte do trimestre quanto foi o lucro do trimestre. A receita, né? Lucro não, a receita. Eu tenho que acabar de olhar aqui para ver se está separadinho isso aqui. Enfim, conclusão é isso aqui. Basicamente é isso. Nesse resultado, tivemos uma melhora com relação ao trimestre anterior. Isso é um bom sinal. Um bom sinal. Mostrou que a empresa deu uma melhoradinha do fim do ano para cá. Agora mostra claramente que com relação ao ano passado tá bem pior. 60% no lucro abaixo é um resultado bem considerável. Muito bem. Encerrando aqui. Até logo.